Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um curso da nossa casa, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Manuel Filomeno de Miranda, que trouxe nosso querido Divaldo. Vamos começar com os nossos recadinhos primeiro, né, pra gente lembrar. O Dani colocou aqui já, ó. Olha que delícia, que maravilha. A nossa linda e bela, maravilhosa cantina, que só tem coisa boa, fluidificada, cheia de oração. Antes de fazer, faz oração. Olha só, olha que maravilha. Você faz isso na sua casa? Você faz? Olha só, aqui é feito assim. Tudo que se faz aqui é com o evangelho. Então, todos os alimentos estão o quê? Super fluidificados. Pela equipe da Joana. Olha só que bênção levar para casa. Não vai dar indigestão, muito pelo contrário. Vai curar. Tem a nossa livraria. Isso tudo você pede. Tem aqui o telefone, mas você pode também entrar no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Você pega o contato, pede pelo WhatsApp, encomenda, diz o dia melhor, vem aqui, pega, solta aí. Super fofa, fazendo cada coisa maravilhosa. Olha só pra isso. Eu recebi a foto hoje da torta de limão. Gente, torta de limão é uma coisa que acaba comigo. Olha aqui, livraria, Dia dos Namorados. Que é melhor presente para sua namorada, seu namorado, um livro que vai abrir a mente dele, que vai fazer com que ele se torne cada vez melhor? Não tem, ele vai te agradecer pro resto da vida. Então vamos aproveitar. E aí você ainda tá fazendo o quê? Ajudando a você primeiro e ao próximo. E é isso, né? A gente veio fazer o quê aqui? Se iluminar e ajudar, e amparar, e espalhar amor. Então, todas essas pequenas coisas que o Seja faz, são todas para nós mesmos. Tudo retorna pra gente. Também tem o atendimento que é maravilhoso, o atendimento fraterno no WhatsApp, fundamental para muita gente. Eu estava conversando com a Glória me falando que a maioria das pessoas que ela fala, se não todas, que agora eu não lembro, são fora do estado do Rio. Olha que interessante. Olha o que a mídia faz, né? Olha o que a internet nos ajuda. A ajudar um monte de pessoas que não estão nem aqui, mas que se encontram angustiadas, com algum tipo de pressão, precisando de um apoio, um conforto. E a gente consegue dar. Então, estão aí os números, as pessoas são maravilhosas, todos muito bem preparados. É só mandar a mensagem, não liguem, por favor. E se vocês souberem de alguém que esteja precisando, pode encaminhar. Também está na nossa rede social, todos esses contatos para nós mesmos, né? Então, olha só, e aqui em cima está o nosso QR Code, onde você é só botar o seu celular, já vai aparecer a conta, tudo direitinho para poder ajudar a nossa casa a manter o trabalho que ela desenvolve, a construir o instituto, onde a gente fala tanto que a gente quer um mundo melhor, mas o mundo melhor, quem faz somos nós. E não é na fala, é na ação. A fala é muito bonita, a fala traz às vezes esclarecimento ou confusão, dependendo de qual for, mas o que muda mesmo é a nossa ação. A ação no bem, a ação na minha vida, na minha estrutura psicológica, em tudo. Então, vamos partir. E aqui não falta possibilidade de ação. Então, vamos lá, vamos fazer agora nosso evangelho para a gente entrar no curso de hoje. Capítulo 23, Estranha Moral. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu.
sempre e triunfou, porque, como verdade, superava as suas antecessoras. Jesus Cristo, nosso guia, mentor, irmão maior. Neste momento, solicitamos a inspiração dos bons espíritos, dos espíritos que nos ajudam a trabalhar a mediunidade, os mentores dessa casa do trabalho mediúnico, para que possa, nesse momento, nos auxiliar a abrir, a expandir o nosso entendimento, a alargar nossa compreensão. Para que nesse instante, Senhor, estejamos conectados à sua casa, ao seu trabalho, à sua missão. Que cada vez mais abre as portas deste mundo astral para nós. Que cada vez mais nos dá a chance de resgate, de redenção, de crescimento. Que os bons espíritos nos intuam, nos sustentem no estudo de hoje. Muito obrigada, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, a gente está no capítulo 8, né? O Daniel não pôde estar aqui hoje. E como eu não pude ficar na semana passada, ele não conseguiu acabar o capítulo 8, né? Então vamos para a parte onde ele parou. Eu botei colorido porque eu gosto, né? Eu gosto de imagem, eu gosto de colorir, e até para eu saber onde ele tinha parado. Aqui, ele parou um antes desse. Foi em se tratando de pessoa dócil ao seu comando e disposta a servir sem reclamação nem azedume, transforma-se em membro da família do bem. Graças à sua dedicação ao trabalho de iluminação de consciências e de libertação da ignorância. Sempre disposto a oferecer o seu contributo espontâneo, assim que seja requisitado. No sentido oposto, enquanto permanece a conduta ondulante e instável, faz-se mais credor de compaixão e necessidade, não dispondo dos requisitos mínimos que sejam para os compromissos sérios e constantes na área da dignificação moral. O que eu fiz? O Dani botou várias passagens já deu para vocês, né, na aula passada, nos domínios da mediunidade, e eu trouxe um outro livro. Porque, como o Daniel falou, e a gente vem falando isso muito em várias aulas, por que será que a espiritualidade parece se repetir? Por que será que o livro parece que está sempre falando a mesma coisa, no sentido de o bom médium? Pensamento, como é que eu tenho que proceder? Por que será? Eu pergunto para vocês assim, o que vocês acham? Por que a espiritualidade repete tantas vezes a mesma coisa? Será que é porque nós somos rebeldes? Nós já temos uma capacidade, um entendimento, uma compreensão bastante alargada, mas será que a gente já fez essas transições? Será que a gente já consegue andar para eu poder ler e falar de novo isso? Ou será que eu tenho que ler e fazer assim, nossa, de novo e eu ainda não aprendi? E eu ainda estou caindo na mesma armadilha. Nesse mundo que a gente está vivendo agora, onde somos o tempo todo questionados, né? Tá tendo vários movimentos, tem muito essa coisa de um querer impor a sua ideia. Como está sendo a nossa conduta? Será que a gente percebe as armadilhas? Será que a gente percebe quem está por trás das brigas, das discussões, do enfrentamento? Será que é só aquela pessoa ali que quer botar a ideia dela? Ou será que tem algo mais por trás daquilo tudo para tirar o seu equilíbrio, que já é bem pouco? E aí a espiritualidade, ela vem certeira. Temos muitos livros. Se a gente, só os livros de Kardec já nos expandem e já seria suficiente para que nós fizéssemos a transformação. Mas não é. Aí vem André Luiz e nos traz assim uma quantidade de livros nos domínios, mecanismos,
São vários. E não só esses, como todos os outros, ele está sempre trazendo a mediunidade e a parte desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele sempre está trazendo. E como a gente ainda cai nas armadilhas? Como ainda vacilamos? Como ainda temos essa visão de... eu já sei isso aí. Não preciso ler mais isso, não. Eu já li o Evangelho todo. Eu já fiz o curso do Livro dos Médiuns. Já fiz um monte. Eu já fiz nos domínios também. E aí? O que você fez com o conhecimento que está dentro de você? Porque, olha só, o conhecimento não é só para a gente, né, ir enchendo o HD. É para que a gente vá fazendo atualizações. Atualizações de um comportamento, na forma de pensar, na forma de agir. Você está fazendo as suas atualizações, você já percebe que você já não cai mais em situações que antes você era alvo fácil? Você percebe quando você está indo por um caminho que vai cair na perturbação? E nós, como estudantes de um livro, onde traz a mediunidade como um fator natural do ser, quer dizer, nós temos a mediunidade. Então, o que preciso fazer? O que eu preciso saber? Está tudo aí. De várias formas explicadas. De vários autores. De várias situações, exemplos e questões que eles trazem. Nós já temos quantidade de coisas, de conhecimento. Mas eu preciso usar. E a gente não usa, nós somos usados. Porque essa parte espiritual que convive intensamente com a gente, percebe facilmente as nossas fragilidades. Eles conseguem ver, ouvir, saber exatamente quem nós somos, aquilo que você esconde de você mesmo. Então, trabalhar o meu entendimento, trabalhar a minha compreensão e a minha mudança de atitude, de como eu me posiciono, é essencial para o trabalho mediúnico. Porque o trabalho mediúnico é um trabalho muito sério. E quanto melhor eu estiver, quanto mais consciente eu estiver dessa capacidade e de toda a responsabilidade que ela me traz, menos usada pela espiritualidade equivocada, meio desorientada ainda, eu serei usada. E a gente quer ser usado por quem? Por Jesus, por Joana, por espíritos elevados, que esses sim vão impulsionar a nossa vida. Então eu trouxe pra gente também, além do nosso Manuel Filomeno, eu trouxe um que é muito interessante e que vocês vão gostar muito. Vamos entrar aqui só pra a gente entrar no capítulo. Não havendo conseguido refrear os impulsos ancestrais que ainda lhe dominam a vontade e o interesse, não possui condições próprias para o desempenho das tarefas que exigem abnegação e devotamento, renúncia e luta. O bom médium, ele vem colocando nesse capítulo, não só nesse capítulo, ao longo do livro, e vai botar até o fim, gente, isso não é repetitivo. Nós é que somos teimosos, somos rebeldes no nosso comportamento. A gente acha que já sabe e basta saber. Não basta. Eu posso saber muito, mas não saber, não usar. Posso ter muito conteúdo, muito conteúdo, mas não usá-lo de maneira que seja eficaz, profícua, onde eu já uso aquilo que eu sei. Aí está a grande chave que a gente deve virar, né? Quando ele coloca assim, não havendo conseguido refrear os impulsos ancestrais, porque isso vem de longa data, os nossos impulsos. Esse que você tem agora, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Isso vem se repetindo ao longo de muitas vidas, de muitas existências, onde eu me deixava levar por esses impulsos, onde eu me regozijava, né, nesse tipo de comportamento, mas que hoje já não cabe mais. Então, como é que eu tenho que agir? Como é que tem que agir o bom médium? Se eu me boto ao trabalho, eu preciso já começar a ter um comportamento diferente. Primeira coisa, é o estudo. Porque para que eu possa saber o que eu devo fazer. E depois desse estudo, nesse estudo, que é um estudo interior, onde eu vou fazendo toda a mudança interna, vou vendo o que eu tenho de mazela, de melindre, é onde eu vou conseguindo frear
esses impulsos. Se eu não consigo, que ainda lhe dominam a vontade, se eu não consigo, se eu ainda deixo me dominar por essas situações, eu não possuo condições. Se eu deixo ainda me dominar pelas minhas paixões, eu não tenho ainda condições para me colocar como um bom médium. Para o desempenho das tarefas que exigem abnegação, devotamento, renúncia e luta, porque a gente sabe, não é fácil. Não é fácil. Quando você se coloca a um trabalho mediúnico, você sente a pressão espiritual. Acontece de tudo. É porque vocês não estão aqui, que a gente poderia trocar. Mas olha só, quem nunca sentiu muito cansaço, uma dor de cabeça horrível no dia da mesa mediúnica? No dia do tratamento, não tem condição de sair nem da cama. Ou chega alguém na hora que você vai fazer o evangelho, porque o evangelho já é um processo de mudança interior, onde vai trazer uma iluminação para sua casa. Só o evangelho já parece que tudo funciona para que aquilo não aconteça. Se eu não tiver a vontade maior do que tudo, eu saio rápido. Nossa, mas toda sexta-feira era aquela dor de cabeça horrível, não dá mais, vou sair. Aí aquela pessoa que entra em todos os trabalhos da casa, mas não permanece nenhum. Porque quando vem a dificuldade, ela, pula fora. Ah, não, mesa mediúnica tá dia, de noite, essa hora, não dá pra mim. Ah, tratamento espiritual sexta-feira, mas sexta-feira é o dia que eu viajo. Sempre tem uma desculpa, mas você precisa trabalhar a sua mediunidade. Você veio com essa capacidade, você veio com essa missão. É um trabalho que você se colocou à disposição. Então, olha só a responsabilidade nossa, que a gente nega por quê? Porque a gente já sabe, certo? Se eu já chego e falo que o livro repete, é porque eu já sei. Nossa, rebeldia. Eu querer manter as coisas como elas são, do jeito que eu acho que eu controlo. E muitas vezes, na grande maioria, eu estou sendo controlada. Quando a responsabilidade não lhe caracteriza o comportamento, optando pela insensatez, quando a responsabilidade não lhe caracteriza, então, primeiro, o bom médium tem que ser o quê? Responsável. Saber que ele tem um trabalho a ser feito e, como qualquer outro trabalho, eu preciso de responsabilidade, eu preciso de entrega, eu preciso de estudo. Optando pela insensatez, a faculdade mediúnica transforma-se em campo de perturbação de vária expressão, culminando pela morbidez da obsessão sutil. Porque assim, a faculdade mediúnica transforma-se em campo de perturbação de vária expressão. O que acontece? Isso acontece muitas vezes quando ela começa a florar a mediunidade, quando a pessoa não vem já desde pequeno, quando começa a florar o processo mediúnico, vem uma perturbação. E essa perturbação é até o que atraz para uma casa espírita, para o estudo, que é natural. Se eu me coloco para o trabalho, ao estudo, essa perturbação, ela diminui, muitas vezes cessa, porque eu encontrei o caminho e o ritmo a seguir. Se eu não me coloco nessa situação e possuo essa capacidade, eu sou alvo fácil da espiritualidade que está só esperando uma brecha, uma oportunidade de agir no mundo. E eu sou a presa, aquela que vai fazer tudo o que eles querem. Porque se eu não tenho estudo, se eu não domino a minha capacidade mediúnica, alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer isso. Isso não sou eu quem digo. André Luiz, Kardec, não faltam livros explicando sobre mediunidade. Então, não tem como nós falarmos aqui de mediunidade e você não ter feito um livro dos médiuns. Eu nunca fiz. Faça o livro dos médiuns, é necessário, é essencial. Leia André Luiz, porque é mediunidade pura, é eu saber quem eu sou, como podem me utilizar, como a espiritualidade age no mundo. André Luiz descortina tudo isso, nos domínios da mediunidade, as capacidades, as manipulações de fluido, tudo a gente aprende. Então, quer dizer, se eu não sei é porque eu não quero. Mas é muito difícil. É difícil. Tudo que traz um conhecimento transcendental pra gente, se a gente não realmente se dedicar, se torna difícil, porque é uma visão diferente da que eu tinha.
Eu vou, nos domínios, ele traz muito física, ele traz muito manipulação de fluidos, ele fala sobre toda essa parte que a gente precisa entender para que eu possa agir com mais clareza. E que se for difícil, hoje a gente tem internet que nos ajuda a estudar. Teve até o curso aqui na casa sobre isso que está lá na internet. Então, não falta possibilidades de que eu possa cada vez mais compreender isso que me atormenta. Eu já falei para vocês, eu tinha muito isso na minha adolescência. Até eu entrar mesmo e começar o trabalho mediúnico, gente, era horrível. Era sonho, era muita angústia, eu tinha até efeitos físicos no meu corpo. Eu tinha enjoo, eu tinha muito enjoo, eu tinha muita dor no estômago, ansiedade demais, assim, muita dor de cabeça. Se você não sabe, você precisa entender o que está acontecendo com você, senão você fica aquela pessoa achando que você está doente toda hora. E, na verdade, muito mais pela sua mediunidade, que está em desequilíbrio. É um fluido que você está retendo, que você tem que doar. No meu caso, tinha essa parte do fluido que eu precisava doar, eu precisava dar passe. Então, se eu não vou atrás disso, eu ia viver daquele jeito. E era muito ruim. E olha que eu tinha premonições, eu tinha sonhos premonitórios, acessou praticamente tudo quando eu comecei a trabalhar. E pra mim, a minha amiga até falou assim, poxa, mas que pena, você perdeu. Eu falei, graças a Deus. Eu não queria nada daquilo. Eu queria viver em paz. E é isso. A gente precisa viver de uma forma que nos deixe tranquilos, harmoniosos. E que se eu tenho alguma coisa que eu tenha que fazer, eu faça. Culminando pela morbidez da obsessão sutil a princípio, para depois agravar-se, tornando-se de subjugação dolorosa. Já falamos sobre isso também. Se torna presa fácil dos irmãos que querem muitas vezes destruir o trabalho da casa, como eu falei na semana anterior, sem ser a passada, que foi o Dani, daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Ali é sensacional, porque aquilo mostra que na Casa Espírita ela é feita de pessoas, espíritos em processo de evolução. Não são espíritos, só espíritos iluminados na Casa Espírita. Saia dessa ilusão. Somos todos necessitados de estudo, de muito trabalho, de muito aperfeiçoamento moral, de muito olhar para dentro, de, se questionar. É o tempo todo. Tem os palestrantes, os passistas são todos iluminados. Aonde, gente? Aonde? Eu falo por mim. Eu tenho um monte de dificuldade. Toda hora eu vejo que eu tô opa, vamos lá, segura aí. Olha lá, vamos ler um livro para tirar você do buraco. E assim a gente vai crescendo, porque quanto mais eu me impor lá em cima, o tombo pode ser maior. Porque eu espero muito de mim. Então, não é por aí. Muito pelo contrário, aquele que fica menor, lembra que Jesus falou? Aquele que tiver menor, aquele que se fizer menor, maior será no reino do Pai. Então, o que eu quero? Na verdade, eu não tenho que ser maior que ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Primeiro, transformação moral. Primeira coisa, olhar para si, autoconhecimento, mergulho interior, mudança de atitude, não tolerar mais situações que eu fazia a todo instante. E se eu fizer, eu me perdoo e caminho e vejo se eu não repito, porque é isso que Joana nos traz, né? Ela traz pra gente. Reflita. Não é errar toda hora e passar a mão na sua cabeça. É você olhar e pensar, por que eu tô caindo toda hora nisso aqui? Isso aqui tá dizendo alguma coisa de mim. Quer dizer, é um padrão que já deve se repetir há muito tempo. Porque se eu não tô conseguindo sair de jeito nenhum dessa situação, isso é meu. É meu. Diz de mim. E aí eu tenho que fazer o quê? Trabalhar exatamente essa situação. É a situação que eu preciso trabalhar. Aí, o livro que eu falei para vocês é esse, Diálogo com as Sombras, Hermínio C. Miranda. E ele coloca logo no segundo capítulo, ele divide, e nessa parte ele está falando exatamente dos médiuns. Aí eu trouxe um outro livro para a gente abrir o nosso conhecimento, abrir o leque e ver como não é repetido, o quanto é necessário eu entender por que eu preciso ter profundamente na minha mente o quão responsável e o quanto é libertador
eu tomar posse de mim mesma. Não deixar que outros tomem. E como disse no livro dos Espíritos, podem os Espíritos influenciar a nós? Muito mais do que imagina. De tanto, vocês são fantoches nas mãos deles. E quantas vezes nós já não fomos e somos fantoches? Quantas vezes? A Luzia botou muito bem a parte do suicídio, quando ela falou aquela coisa assim, de eu ficar... qual o processo que eu estou ali? O que ele está trazendo de mim, aquela atitude? O médium é uma pessoa, isso é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que nos afligem, a todos e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós. Olha só, ele está fazendo o quê? Olha para esse ser, você, meu querido médium, tá? Você. Estamos falando de ninguém, é você mesmo. Você nada mais é que um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que o aflige. E aí você pensa assim, a todos e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós. Não tem isso. Ou talvez mais ainda, porque sua capacidade de sintonizar-se com os desencarnados o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Quer dizer, eu ainda tenho uma possibilidade maior de conexão com esses irmãos. Porque a minha mediunidade faz com que essa conexão aconteça mais facilmente. Essa ligação, ela acontece mais fácil ainda com a pessoa que é médium no sentido, em diversos sentidos. Por quê? Porque eu estabeleço conexões. Eu começo a estabelecer diversas conexões. E essas conexões vão se tornando cada vez mais intensas. E aí entram processos de obsessão severos, duros. Se eu não tiver o conhecimento, que é o que liberta, o que nos traz paz íntima, até a ponto de eu perceber que é isso que eu estou pensando? Que foi que ela botou assim. Por que essa angústia do nada, a Luzia, na aula anterior? Eu tô bem. Por que vem uma angústia do nada? Porque se a gente não estuda, a gente acha que é uma tristeza que veio assim, no meu coração do nada. Se você estuda, meu querido, pode ser um irmão, um sofredor, abraçando você. E você o acolhe. Porque você vai dizer assim, ai, que tristeza. A gente até gosta, né? Tem gente que gosta de se sentir triste, aí se encolhe, aí sofre, chora. Quando, na verdade, quando eu tenho o conhecimento, eu já paro e penso, peraí, o que é isso que eu estou sentindo? Que angústia foi essa? Que ansiedade é essa que bateu no meu peito? Que medo foi esse? Sem justificativa. Com o conhecimento, eu me torno cada vez menos presa fácil dessa espiritualidade que pode me usar. Se eu não tiver ou não souber usar o conhecimento que eu tenho. Porque muitas vezes, como eu falei antes, eu tenho conhecimento, mas eu estou tão distraído com o meu mundo externo, eu estou tão querendo viver aqui, que eu sou, sim, manipulada, apesar de todo o estudo que eu tenho, apesar de todo o conteúdo, de tantos anos de casa espírita, de tantos processos, de tanta mesa mediúnica, eu ainda sou usado pela espiritualidade equivocada e causando muito desconforto na minha vida e na dos outros. E também, muitas vezes, prejudicando um trabalho sério, um trabalho que é para socorrer irmãos e chance de redenção. Porque ninguém entra no trabalho sem uma necessidade de ambos os lados. Esse livro é sensacional. Quem quiser, deve ter aqui na casa, não sei. Mas é só perguntar lá pelo WhatsApp, Diálogo com as Sombras. Esses livros são essenciais. Mas você precisa ler tudo de uma vez. Mas eu tenho que ler. Não precisa. Vai botando ali a sua biblioteca. Quando a gente falar, você vai lá em busca, dá uma lida. Olha que interessante. Não, vou ler esse livro agora. Porque a gente vai ficando cada vez mais preparado, cada vez a nossa curiosidade ela vai se alargando, ela vai ficando mais gostosa, porque ela busca o entendimento, ela quer saber do que está sendo falado. Eu tenho ali o livro, então o que eu faço? Eu vou lá, busco ele, escuto o que eu falei, eu vou escutar, escutei a Luzia, escutei a Tati, vou dar uma lida aqui para ver qual vai ser a minha compreensão. E assim a gente vai fazendo com que o quê? A gente está encharcando a nossa mente com conteúdos que nos fazem
crescer. E nesse capítulo, ele fala exatamente isso. Procure cada vez mais mergulhar no estudo, cada vez mais. Vá, procure mesmo, se aprofunde, não tenha, não acho que é muito, nunca é muito, é sempre pouco. É sempre pouco. O tempo que eu dou é muito pouco, perto do que eu preciso realmente e do que eu necessito. Esse livro é sensacional. Tem outro que é da Sueli, que é o da Schubert, também, que eu adoro, que é o Obsessão e Desobsessão. Não sei se é Desobsessão. Não, é Obsessão e Desobsessão. Que livro é aquele? Descortina tudo sobre obsessão e desobsessão. Até aquele que a gente acha que é o algoz, que é algo assim horroroso, que é o monstro que me obsedia, a gente começa a ver que não é bem assim. Que tem um processo aí de troca. Eu dou, ele me dá. Eu dou, ele me dá. Porque a obsessão ela só acontece dessa forma. Há uma conexão mental onde os dois colocam a mesma faixa vibracional. Eles estão vibrando na mesma intensidade, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos. Só assim ocorre. Se não for assim, não ocorre. Agora, o que acontece? Nós já temos um conhecimento, né? Eu já estudei, já sei várias coisas. Pô, procuro praticar o bem, e ainda assim eu sinto essas coisas. Pô, por que eu ainda tenho essas presenças ainda vêm atrás de mim? Por que ainda pode ocorrer uma obsessão comigo? Por que eu ainda me deixo? Porque nós vacilamos. Nós ainda não conseguimos fazer aquele caminho reto. Então, como eu ainda tenho desejos que me puxam, são esses caminhos que esses irmãos encontram, são essas portas abertas, são essas brechas que a gente deixa, que aí eles entram e eles entram de uma forma muito sutil. É bem, você não vai percebendo. Aquela conexão vai se tornando cada vez mais ansiosa você, cada vez mais nervosa, cada vez mais raivoso, irritado, maldizendo as pessoas, reclamando do mundo. Cuidado, você pode estar estabelecendo uma ligação, uma conexão com o irmão que está no mesmo padrão, e vocês estão começando a fazer um processo de obsessão que pode vir a ser uma simbiose, porque os processos de obsessão eles são lentos, e conforme eu for dando encadeamento, aquilo vai se tornando cada vez maior. E aí só muito tratamento espiritual mesmo, para que haja esse desenlace e muita doutrinação. Então, aí, olha só como a gente precisa estudar. Olha como o estudo não se repete. Olha como somos nós que nos repetimos na nossa teimosia, na nossa falta de vontade de exercer aquilo que ele falou numa frase, era para eu escutar e pronto, e eu não consigo. E ainda tem a cara de pau de dizer que se repete toda hora em todo quanto é livro. Não repete. E se repete porque eu preciso, porque eu não estou vendo. Ainda não entendi. Quanto mais amplas e variadas as faculdades, mais exposto ficará ao assédio, olha só, dos companheiros invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo. Não tem jeito. Eles se opõem porque isso é contra o que eles querem. Eles não querem a luz, eles querem a escuridão. Eles querem a destruição. Eles ainda não conseguiram perceber que isso atrasa a vida deles. Não, eles têm planejamentos. Eles têm todo um processo que eles querem continuar e repetir. Então, o que eu tenho que fazer? Olha como eu sou responsável. De certa forma, isso é válido para todos nós, mas aqueles que dispõem de faculdades mediúnicas estão como se tivessem devassado seu mundo interior a seres desconhecidos e invisíveis, que podem ser bons e amigos, como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos ou comparsas de crimes hediondos. O que ele está falando aqui? Olha só. Como ele fala dos bons, né? Como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos ou comparsas de crimes hediondos. Quer dizer, alguma ligação eu já tenho com aquele espírito. Alguma conexão eu tenho com aquele ser. Quando eu falei naquela última aula do livro da Ivone, acho que Drama da Bretanha, a gente vê um processo de obsessão muito grande que não vem daquela vida.
o ódio que se estabelece entre aqueles dois espíritos, né? Vem de uma... Nem é anterior, é antes da anterior. São 3 livros. No primeiro livro começa um processo de desajuste dos sentimentos e emoções de um para com o outro. E esse outro nem sabe. No segundo, se fortalece imensamente. No terceiro, ele quer cumprir a vingança. Olha só. E isso é um inimigo, um desafeto de outras existências que leva elas às raias da loucura. Ela se desequilibra. E será que isso não pode acontecer conosco? É só um livro? É romance? Não, não é isso. É muito mais do que isso. Se você participar, se você conhecer alguém, pessoas que têm mediunidade ostensiva e que não trabalham, que ainda não estudam, elas sofrem muito. Elas veem muito, elas tomam, assim, vários tipos de pressão e geralmente vêm sensações de inimigos, de pessoas que querem destruir, perturbações absurdas. Olha só. Quanta coisa nos revela a espiritualidade, o espiritismo, os livros. E assim, é um livro que não é o nosso que a gente está lendo agora, esse Diálogo com as Sombras. É um livro que eu trouxe para que a gente possa refletir em cima dessas mensagens que ele traz para a gente no Mediunidade, Desafios e Bênçãos, para que a gente possa perceber qual é a trajetória, o que ele está querendo colocar ali. Por que mediunidade, desafios e bênçãos? Porque são muitos os desafios. E o maior desafio da mediunidade somos nós. A nossa ignorância. E não entender esses processos. E são processos lindos. Nos domínios da mediunidade, acho que é nos domínios. Até que o Dani botou aqui. A gente vai chegar, mas essa parte ele não botou. Tem a médium Celina e eles têm uma mesa mediúnica e eles falando do processo de acoplamento do espírito que vem se utilizar, né, da capacidade mediúnica dela, e como esse espírito fácil se acopla, mesmo ele estando em outra sintonia, mesmo ele sendo um espírito muito ainda grosseiro, revoltado, com muitas questões, muita raiva dentro dele, ele se acopla a ela, e ela é sensacional essa parte, porque ela é iluminada, ela está ali toda iluminada, e quando ele se acopla, o André fala assim, pô, mas isso aí não vai ficar nela, coitada, logo Celina, que é a melhor, né, poxa, logo ela. Aí ele fala assim, mas é isso mesmo, ela não vai sentir nada. Ela não vai sentir nada. Quando acabar o processo, você vai ver como a Celina vai estar. E o interessante é que ela conseguia sair, né, do corpo e ela mesmo recebia aquele irmão que ia usar o corpo dela, a fala dela, as cordas vocais. Olha só que interessante. Então, quer dizer, a Celina era uma médium muito esforçada, muito abnegada, ela estudava muito, ela era entregue àquele trabalho, com muita seriedade e, como ele diz, responsabilidade. Olha o que a gente pode fazer quando a gente escolhe o caminho que é o que Jesus colocou, o caminho reto. Que tem, no Bhagavad Gita fala também o caminho reto. Olha só, olha como a gente, quando eu começo a me iluminar, tudo que eu faço nessa existência se torna muito mais bonito, muito mais iluminado, porque eu já estou em outra sintonia, eu posso estar aqui, o mundo pode estar pegando fogo, mas se eu estiver vibrando, se eu estiver fazendo as minhas transições, se eu estiver me iluminando, não tem porquê eu achar que eu vou ser atacada, pode até ser que eu seja atacada, mas da mesma forma que tem quem ataque, tem quem proteja. E se a gente confia no Pai, quem protege é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Então, o que eu quero? A proteção divina, a iluminação ou ainda permanecer na escuridão? Com possibilidades toda hora das trevas chegarem até mim, porque ele usa muito esse tipo de linguagem, as trevas, no diálogo com as sombras, nos domínios, no mediunidade. Por quê? Porque é exatamente isso, luz e escuridão. O que você quer para você? Cuide-se, socorra-se. A Luzia fala muito isso. Você tem que se socorrer.
Então, socorra-se. Use todo esse conhecimento para você se libertar da grande ignorância que a gente vive há séculos. Vamos continuar. Todo cuidado deve ser tomado pelo médium sério, que deseja manter-se em equilíbrio a serviço da vida, evitando sevícias morais produzidas pelos espíritos inferiores que buscarão atormentá-lo. Buscarão, tá? Buscarão, isso é fato. Não se iluda, não pense porque você foi para o caminho da luz, porque você quer se iluminar, só vai ter luz na sua vida, felicidade, tranquilidade, isso é uma coisa interna. O resto, fora, é muita prova, porque é quase que você está sendo lapidado, você está sendo transformado, você está se transformando em um ser forte, em um ser diferenciado, aonde as suas potências, elas estão sendo o quê? Ali, ó, elas estão ali sendo todas trabalhadas, todas exercitadas, para ver se você realmente é aquilo que você diz ser, ou que você quer vir a ser. Se você realmente quer vir a ser, ou se você quer continuar com a sua visão iludida do mundo, da matéria, onde a gente acha que conquistar o mundo é ter, quando não é. Eu acho que eu li isso todo. Atormentar, disparando-lhe contínuos e bem direcionados dardos mentais, capazes de prejudicarem a saúde, o comportamento, a emoção e a mente. Atiram. Eu posso falar até por mim. Quando eu trabalhei na mesa mediúnica e no tratamento espiritual, sexta-feira era dia de dor de cabeça. Era muita dor de cabeça. E assim, várias vezes eu pensava, não vou mais disso não, gente. Dor de cabeça pra caramba. Mas e aí, eu cedo? Eu desisto do trabalho? Será que não é a minha permanência, a minha força de vontade, cada vez mais o meu entendimento, me libertando disso que vai fazer eu superar? Será que não é isso? E claro que é. Quando eu entendo que aquela dor de cabeça, eu não preciso dela. Ninguém vai me afetar. E se está difícil, eu preciso orar mais, eu preciso me conectar mais, eu preciso me fortalecer mais, porque às vezes eu posso sofrer o ataque, eu posso ressentir, ou sentir aquele ataque, naquela hora até sentir mesmo no corpo, na mente, mas eu já sei como sair, eu já sei o que fazer. E aí eu vou em busca do quê? Evangelho, oração, prece. Isso tudo vai libertando a gente de várias situações equivocadas que vão nos desequilibrar. Aí ele coloca assim: nesse sentido, a vigilância, a oração e o cultivo dos bons pensamentos constituem-lhe recursos valiosos. Foi exatamente o que eu falei. Vigilância para saber que não é seu e que você pode mudar. Oração para que você saia dessa sintonia e vá para outra sintonia. Alto, para o alto, sempre para o alto. Cultivo de bons pensamentos. Porque aí, quando eu vejo que eu estou entrando num fluxo mental que não é meu, que não me pertence, eu saio imediatamente. Outro dia eu estava vendo a Lucilena e ela falou exatamente isso. A nossa mente, ela é mais rápida que as nossas emoções. Então, se eu percebo que vem um pensamento desequilibrado por uma outra pessoa, que eu vou falar mal, que eu vou me indispor, o que eu faço? Eu corto imediatamente. Coloca o outro positivo, traz algo que traz alguma coisa positiva e não deixa se estabelecer. Porque quando entra a emoção, aí a emoção parece que até que a gente curte. E aí a gente começa a sentir. Se eu não deixar a emoção se estabelecer, eu faço um corte. Olha só, e é isso mesmo. Quando eu corto imediatamente, eu evito protelar, ficar vivendo aquela emoção que não traz nenhuma consequência boa pra gente. Não, nenhuma. Só vai trazer desequilíbrio e perturbação. E a gente está falando de quê? De sintonia, de pensamento, de vibração. Preciso, então, estabelecer um padrão mental, mas ainda oscilo. Como faço isso? Estude, veja coisas boas, se estude, perceba por que você está se lamentando tanto, tão triste. Tem coisas difíceis na sua vida? Não é de todo mundo tem. Ah, mas é muito difícil? Veja se você não consegue mudar. Procure alguma coisa que te conforte. O que você não pode é abraçar, acolher o sofrimento como se você fosse a vítima do século. Porque não cabe pra gente papel de vítima.
Não cabe, ainda mais na casa de Joana, que ela não permite isso. Ela permite o quê? Aliás, ela abre pra gente o quê? Ação. E como fazer essa ação? Ela nos ilumina a mente para que eu passe a caminhar cada vez mais lúcida e robusta, para que as situações cheguem até mim e eu não ressinta tanto, que eu passe por elas, que eu supere, não sobreviva, eu supere cada uma delas. Aí vamos lá. Seus comparsas não se conformam. E das trevas, porque ele estava ali, ó, naquela lá, ó. Quanto mais amplas variedades, lembra dessa partezinha? Ó? De certa forma, ele finalizou assim, que podem ser bons e amigos, como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos, ou comparsas de crimes hediondos. Aí ele continua. Seus comparsas não se conformam, e das trevas onde se escondem, buscam-no incessantemente. É exatamente no... Por isso que eu falo tanto da Ivone. Se vocês lerem a trilogia, vocês vão ver exatamente esse processo. Ele não se conforma, ele não acredita que ela mudou, ele não vê ela como uma outra pessoa, um espírito ali, num processo onde lhe foi dada uma chance e ele não quer dar a chance. Porque na cabeça dele, ele conhece muito bem aquela ali. Ela vai cair, ele sabe quais são as fragilidades dela, ele manipula as situações para que ela passe por situações que vão... Aquelas situações que vão fazer ela se questionar, quem sabe fazer ela cair, mas eu não vou dar spoiler, vocês têm que ler, que é maravilhoso. E é bom a gente ler porque isso vai fazer com que a gente entenda e perceba muitas vezes um comportamento que está tendo ali e que eu tenho. Isso é interessante, por isso que esses livros são muito interessantes. Esses livros que falam de vida, de exemplos de vida, porque eles trazem muitas coisas que a gente passa. Os primeiros manifestantes, isso aqui, ó, isso é particularmente agudo, quando a mediunidade começa a desabrochar, foi o que eu falei. Os primeiros manifestantes são quase sempre atormentados seres do mundo das dores, obsessores impiedosos, verdugos que não desejam deixar escapar a presa pelos portões do trabalho regenerador. Você quer continuar a ser presa? Eu não sou presa de ninguém. Será? Será? Será que há quanto tempo você não é presa? Quanto tempo? Será que a gente não se compraz em algum tipo de comportamento equivocado, de desequilíbrio, que pode muito bem estar mostrando aí um processo de obsessão que pode estar vindo de uma outra existência? Olha quanta coisa para a gente refletir. Olha quantas situações que o livro, né, nos traz. E que eu preciso... lembrando aqui, nós estamos falando de médium. Médium. Eu quero ser um bom médium. Eu quero executar o meu trabalho de uma maneira eficaz, correta. O que eu preciso fazer? Primeira coisa é olhar para si. E saber que a gente tem uns desafios aí pela frente. E muitas vezes esses desafios são grandes. E como agir perante esses desafios? Muitas vezes a família atrapalha, não quer que você vá. Vai começar a falar que você está indo demais, que você está ficando maluco, que isso está prejudicando a sua vida particular, que a sua vida pessoal, que a sua vida profissional, você está deixando de trabalhar para ir, está deixando... E às vezes você nem precisou deixar, quer que tem um monte de trabalho à noite. Mas aí vem aquela coisa, seus amigos... Que isso, você não vai... você parou de beber, você parou de fumar, você parou disso, parou aquilo. Começa a questionar as suas escolhas, começa a achar, ficou maluco. E olha só, nem estamos falando de espíritos desencarnados. Estamos falando dos desencarnados que são muitas vezes usados por esses espíritos, mas que também com seus próprios pensamentos, por não querer fazer a mudança da vida deles, não querem que você faça a sua. E aí se envolve e tentam prejudicar mesmo a sua mudança interior. O bom médium, ele bota assim, Manuel, adiciona aos compromissos de cidadão útil a consciência da paranormalidade, que lhe cabe desenvolver a benefício próprio, de começo e por fim de natureza geral. Quer dizer, é algo normal, é mais um trabalho, é mais uma situação que eu venho executar nessa existência. A paranormalidade. É uma capacidade de interação entre os dois mundos. Eu servir
eu ser útil para outros irmãos que estão em desequilíbrio, em tormentos, né? Famílias que perderam seus entes queridos, e aí tem a chance de receber uma mensagem, mas eu preciso ser um bom médium, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso agir com seriedade, senão não faz sentido. Eu me transformo muito mais em um problema para a espiritualidade do que auxílio e amparo. Aí eu peguei esse, que também está no diálogo com as sombras, e ele traz André Luiz. Você vê como eles se usam, eles trazem o conhecimento. É libertador, a forma como a espiritualidade age é maravilhosa. Tudo para que a gente consiga se libertar da nossa própria ignorância, dos nossos próprios equívocos que vêm de muitas vidas. E aí ele coloca assim, ó, é aconselhável aos médiuns. Desenvolvimento da autocrítica, eu preciso sim estar atento a mim. Autoconhecimento. Observar o que eu estou falando, por que tanto melindre, por que eu não me olho, o que está dizendo? Aceitação dos próprios erros em trabalho mediúnico. Às vezes a gente erra, às vezes a gente não está bem naquele dia, às vezes a gente não está muito legal, e aí? Então, pode acontecer um erro. Isso é autocrítica, isso é você perceber que você é um ser em construção, que não tem problema errar, como também não tem problema em pedir desculpa, em poder consertar. Isso me tira de um patamar onde eu estou tentando me colocar que não é necessário. Somos seres imperfeitos, em construção, processo de evolução. Reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Olha a responsabilidade. Abstenção de melindres, anti-apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros. Está na reunião mediúnica, está na reunião do passe. Olha, fulano, você é o passe, você tem que... Não está muito legal, você está gesticulando muito, você está com adornos que estão fazendo barulho, você está com muito perfume. Ai, tinha que ser comigo. Ela sempre vem falar comigo. Ela implica comigo. Melindre. Qual o problema? A pessoa vem falar, você para e pensa, peraí, deixa eu ver se eu estou com pulseira mesmo, se eu estou com muito perfume. É trabalho. Tem o orientador. Se tem o orientador, ele recebe algumas instruções que ele precisa passar. Está na mesa mediúnica, olha só. A gente está aqui no trabalho da mesa mediúnica, a gente está recebendo que você precisa ser mais assíduo, levar mais a sério o estudo, mas eu estudo. E eu sei, eu já li todos esses livros. Eu estou muito bem, estou afinado com a casa. Melindre, vaidade, ego, é o que acaba com qualquer trabalho. Principalmente o mediúnico, onde a sensibilidade, essas conexões são tão suaves, tão com o alto, né, com a espiritualidade, são tão bonitas. E a gente dá muito trabalho para a espiritualidade. O médium não vem preparado, o médium come a carne no dia do passe, o médium toma o café no dia do tratamento espiritual, o médium não faz oração, o médium nunca, mal faz evangelho no lar, sabe nem que participar de curso? Não, já vou na palestra. Somos rebeldes. Olha quanta rebeldia. Ah, mas eu já tô lá tal dia, tal dia, tal dia. Pra que eu tenho que fazer um curso? Já tem, gente. Ah, mas me disseram que eu tenho que fazer Livros dos Espíritos 1, Livros dos Espíritos 2, o Evangelho... Você escolheu a doutrina espírita e é assim que é. Por que melindrar? Quando eu acho que já contei pra vocês, eu ia dar... eu recebi essa instrução que eu precisava doar, que eu precisava entrar nos cursos, eu precisava dar passe, porque aqueles fluidos estavam, né, me deixando muito ansiosa, desequilibrada. Eu queria dar passe no mesmo dia. Falei, pô, é agora. Aí ela virou pra mim e fez assim, não é bem assim. Você tem que fazer Livro dos Médiuns, ou Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos 1, Livro dos Espíritos 2 e Livro dos Médiuns. Eu já tinha feito um. Eu falei, putz, 1 ano sem dar passe. Aí, pode dar passe fazendo o curso? Não, não pode. Eu falei, que legal. Aí na hora eu fiquei assim, poxa, eu saí assim meio arrasada, né? Aí fui falar, né, com a minha irmã, tá vendo? Por isso que eu não gosto dessas coisas, pra que tanta coisa? Qual o problema? Você precisando dar o passe na hora. Mas foi assim, um raio caiu na minha cabeça. Pá! Se André Luiz, que era André Luiz, foi lá limpar o chão, minha querida, vai fazer seu curso. Eu falei, opa, peraí. Eu falei, olha, André Luiz limpou o chão, então a gente vai fazer curso pra gente poder dar passe. E é assim, se eu melindro, e se eu falo assim, também acho, quer saber, eu não vou mais. Quem é que tá ruim? A casa ou eu?
Quem é que ia estar em apuros? Quem é que ia continuar com aqueles processos? A casa ou eu? Porque olha só, você não faz o seu trabalho, vai vir outro e fará. Pronto. O trabalho será feito, se não por você, por outro. Então é para você que você está fazendo. Eu venho para cá, né? Dar o curso, às vezes a gente vem da palestra, e a gente fica brincando aí, Janaína, nossa, toda hora, fazer uma caminha lá em cima, mas olha só, quem sente a maior gratidão, o maior benefício, sou eu, porque eu poder vir aqui toda semana, continuar com esse processo de estar aqui na casa que para mim é muito simbólica, para mim é uma bênção, e eu só agradeço a Deus por Ele me dar essa oportunidade de eu poder vir dar o curso. Eu não vou reclamar nunca disso. Por isso que quando me mandam trabalho, ai meu Deus, vão ver, né? Vou até pedir mais. Mas quando me mandam trabalho, eu faço, porque é pra mim. Sou eu a maior beneficiária. Eu ganho sempre que eu estou aqui. E aí continua. Domínio sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos. A gente precisa disso tudo. Domínio sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, reprimindo todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas. Quer dizer, se eu não tiver o estudo, eu sou a dona de mim. Ninguém entra, ninguém fala por mim, sem eu permitir. Mas foi um espírito que encostou em mim e falou um monte de palavrão. Isso é um médium que está em desequilíbrio. Um médium que não estuda. Se eu estudo e se eu tenho controle, ninguém faz isso. Não faz. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer ao estímulo e à amizade de quantos lhe incentivam o coração. Muito cuidado com o ego, né? O ego, olha só, falou que eu tenho um passe forte, meu passe é ótimo. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhes procurem as faculdades, seja pelas impressões de sua presença, linguagem, eflúvios magnéticos, seja pela sua conduta geral. Conduta geral. É uma necessidade. Isso aqui tudo. E aí a gente faz isso aqui? A gente não está fazendo só para ser médium e trabalhar na casa espírita. Se eu fizer isso aqui, eu estou vivendo plenamente neste plano. Eu tenho domínio sobre mim. Eu sei o que eu estou falando, eu percebo o mundo espiritual tentando se aproximar e até, às vezes, se utilizar de mim. Olha só quanta coisa. E ele continua. Nada de pânico, porque a gente também não pode morrer de medo, né? Porém, o fato de ser ele uma pessoa dotada de antenas psíquicas que o põe em relação com o mundo espiritual, quer ele deseje ou não, não quer dizer que ele esteja à mercê dos companheiros desvairados, das sombras. A não ser que ele próprio deixe cair suas guardas. Foi exatamente, a responsabilidade é minha. Eu preciso estar atenta. Eu posso sentir, sim, a aproximação de irmãos desequilibrados. Eu posso até estar num momento mais frágil, triste, com alguma coisa que aconteceu na minha vida. Só que se eu estou atenta, eu percebo e consigo sair rápido. Se não, eu deixo estabelecer uma conexão e cada vez ela vai ficando mais forte. Muitas vezes ela pode me levar para situações bem difíceis. Ele contará sempre com a proteção carinhosa e atenta de seus guias. Olha só, daqueles que estão interessados no seu progresso espiritual. Procure manter um bom clima mental. Lembra? A minha mente precisa de coisas que a fortaleçam, que a deixem mais robusta, como diz Joana, mais coerente com aquilo que eu falo. Eu preciso ter ferramentas internas e usá-las nos momentos em que me sentir vacilando. Eu preciso ir em busca dessas ferramentas e usar. É isso. Estude, leia, viva com simplicidade, vigie seus pensamentos como qualquer um de nós. O mundo está cheio de armadilhas. Se eu não estiver atenta, eu vou cair em cada esquina, eu vou estar caindo em armadilhas. Então, quanto mais lúcido eu estiver, quanto mais eu entender tudo isso, quem eu sou, esses processos que acontecem, os meus melindres, aonde eu ainda me toca, o que ainda me deixa revoltado, com muita raiva, com muito desequilíbrio, eu caio toda hora. E olha só, a vida se torna muito difícil quando toda hora eu caio. Muito difícil. E não é cair com dificuldades da vida, é cair pelo meu ego ferido, né? Pelo meu melindre,
por eu não querer estar ou não aceitar o outro. Olha só. As verdades, as falas e tudo mais. Participe da luta diária. Enfrente os problemas. Desculpa que deu o erro aqui. Enfrente os problemas da existência. Profissionais. Olha só. Participe da luta diária. Ninguém está falando para você ser médium e a sua vida vai se tornar um mar. Não. Enfrente os problemas da existência. Profissionais, familiares, sociais, humanos, enfim. Não lhe faltarão recursos, assistência e informações. E, acima de tudo, trabalho mediúnico, que é da essência mesma do seu compromisso. A Iraci virou para mim e falou assim, isso só vai passar quando você for para a mesa mediúnica. Eu falei, Jesus, vou ter que voltar para a mesa mediúnica. Olha só. Ué, se eu tiver que voltar, vamos voltar, né? Fazer o quê? Eu tô aqui pro trabalho. E eu sei que eu sou... Se ela me chama, eu confio nela. Eu confio. E eu já recebi várias... meu trabalho mediúnico, ele é forte. Eu sei que eu tenho necessidade de trabalhar. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar. Não vou não. Você vai ter as consequências. A convivência frequente com esses nobres mentores que o inundam de ideias felizes, de energias saudáveis, proporciona-lhe emoções inabituais. Quando eu entro nessa sintonia, quando eu olho para o alto, lembre da Celina, como eu falei. Olha só como tudo se torna diferente. Caracterizadas pela euforia, que se desdobra em sentimentos de amor e de compaixão, de lídima fraternidade, de ternura, de perdão e de caridade. A gente caminha no mundo sem ser do mundo. Vivenciando no dia a dia essas emoções, durante os parciais desdobramentos pelo sono fisiológico, participa da vida espírita, operando ao lado dos seus benfeitores. Olha só, trabalhar com Joana, trabalhar com Francisco, trabalhar com os espíritos bondosos que estão aqui dentro, que nos socorrem. Eles nos socorrem. Como é que eu vou dizer não ao trabalho? Como? Movimentando-se no grande lar e prosseguindo na aprendizagem, bem como fixando preciosos conhecimentos que o enriquecem e capacitam para mais feliz desempenho na caminhada terrestre. Aí o Dani botou aqui essa passagem nos domínios da mediunidade. Eu acho que a gente tem muito conteúdo que a gente pode ler. Acho que vocês têm que... Acho não. Leiam. Peguem nos domínios, leiam essa parte aí qual é esse capítulo que ele colocou? Sinceramente, tudo que tiver médium, lê. Porque como a gente está falando muito de mediunidade, médium, vocês acham que vocês estão nesse curso para quê? A gente já está num momento que a gente já sabe que nada é por acaso, certo? Eu não vou ler porque é muito grande e eu acho que a gente tem que acabar esse capítulo. E... acho que a gente já está no momento que a gente já sabe que nada acontece por acaso. Nada. Não há nada na minha existência que ocorra por acaso. Então, por que será que eu estou num curso Mediunidade, Desafios e Bênçãos? Porque eu não tinha nada para fazer nesse horário. Bobinha. Bobinha você. A espiritualidade, ela age assim. E aí a gente vai vendo que eu sinto isso. Nossa, desde que eu entrei nesse curso, tem umas coisas estranhas acontecendo em mim. Por que será que agora eu tô assim? Tá estranho, eu tenho visto umas coisas, eu tenho escutado. A minha sensibilidade parece que tá mais aguçada. O que é isso? Por que será que isso... Pra quê? É pra quê? Para você estar sendo convidado a expandir essa possibilidade no trabalho mediúnico. Isso vai cada vez mais acontecer. A gente está num momento de transição imenso. Imenso. Essa coisa dessa transformação moral e de tudo que traz isso junto, essas capacidades mediúnicas vão se expandir absurdamente. Absurdamente. Então não temos tempo a perder. Muito pelo contrário, temos que estudar. E se estamos em casa com mais tempo, não tem tempo para nada. Organiza-se. Organiza-se. Organize a hora de estudo, a hora da meditação, a hora do trabalho, a hora do lazer. Organiza. Organiza, porque quando eu não me organizo é uma forma de eu me sabotar. Sabotar o trabalho que eu me coloquei. Então, na verdade, eu tenho que começar a fazer o quê? A agir corretamente.
conscientemente no meu dia a dia. Eu tenho meu horário de acordar, eu faço a minha meditação, eu tenho um horário, eu procuro fazer horários. Tá certo, tem dias que eu dou uma destrambelhada, porque é normal, mas eu volto, tento manter uma rotina. Isso me deixa mais tranquila, mais harmonizada. É isso que a gente precisa fazer. Porque senão começa a não dar tempo para nada. Ih, não deu tempo para isso, ih, não dá tempo para aquilo. Não dá tempo? Tem tempo pra caramba. Sou eu que não estou. Eu estou, mais uma vez, negando uma oportunidade que me foi dada. De estudo, de autoconhecimento, de transformação. Essa passagem é muito boa. Depois vocês podem até ver, dá um pausezinho aí, leia. Deixa eu ver essa parte aqui, se eu leio alguma médium. A todo momento, a sua torna-se uma existência produtiva, iluminada, estésica, podendo enfrentar os desafios e os sofrimentos que lhe cabe vivenciar em real satisfação. Olha só que lindo, foi o que eu falei da Celina. Ela vivencia aquela experiência e volta para o corpo depois sem nenhuma sensação. Na mesa mediúnica, eu lembro que eu vinha várias vezes, eu sentia o peso, acabava, tem todo um processo, né, de passe, autopasse, você faz um estudo. Eu saía tranquila, não tinha nada. E é assim que tem que ser. Isso é o bom médium, o médium que vai se estudando, o médium que vai usando aquele conhecimento. E trabalhos sérios. Temos que ter cuidado. O trabalho é sério, casas sérias, onde tem um direcionamento, uma orientação segura a seguir. Não é qualquer lugar, não é de qualquer forma. Não é. É muito sério a mediunidade. A gente está vendo isso ao longo do curso. A dor não o esmorece, a calúnia e as perseguições não o molestam, as enfermidades não o amofinam, as ingratidões não o aturdem, o abandono não o isolam, afastando-o dos seus compromissos humanos, sociais, profissionais e espirituais. A gente vai se transformando. Deixa eu ver se é essa. O bom médio, desse modo, qualifica-se para alcançar os estágios superiores que o conduzirão ao apostolado da mediunidade, ao mediumato. Isso é quando você, o bom médium, né, quando são 10 anos para, tipo, você ganha uma qualificação, né, no mundo espiritual. Ele é um bom médium. Nesses 10 anos ele conseguiu esse processo, ele se dedicou, ele foi abnegado, ele se esforçou, ele veio, ele realmente se entregou para o trabalho. E aí, durante esses 10 anos eu faço isso, eu ganho essa possibilidade, essa nomenclatura, né? Onde eu estou atuando cada vez mais consciente e cada vez mais transformando a mim mesmo. Tropeços, instabilidade, desgostos, sofrimentos não são dos médios exclusivamente. Todas essas e outras ocorrências fazem parte do processo de evolução dos espíritos comprometidos com as soberanas leis. Deixa eu ver aqui. Ao lado desse benefício, ele finaliza esse capítulo muito bem, traz muita consciência para a gente, a responsabilidade do que é ser um bom médium, como fazer isso. Eu trouxe esse outro para que a gente pudesse expandir mais ainda nosso conhecimento, entender por que eles se repetem tanto, porque na verdade eles não estão se repetindo, nós é que estamos repetindo os mesmos erros há muitas e muitas existências. Precisamos urgentemente aceitar o ofício que a gente se colocou. Precisamos trabalhar com seriedade a nós mesmos. Precisamos nos entregar ao trabalho que nos dignifica a alma. E a espiritualidade, ela está aqui para nos sustentar, para abrir as portas. Você vê que a gente tem essa casa séria, onde tem muitos cursos, onde cada vez os cursos são mais profundos, mais sérios, mais o trabalho se firma cada vez mais. Isso é fabuloso. Você se unir a um lugar onde você sente segurança, equilíbrio. Então, que a gente saiba usar cada uma dessas informações que a espiritualidade nos traz, que a gente comece a olhar com mais responsabilidade para essa potência e não negue o que você tem. Perceba o que você está sentindo, estude-se. Você pode estar aflorando a sua mediunidade, ela pode estar se aflorando, vindo, e a hora é essa de usar. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu preciso saber usar para poder viver mais pleno com essa capacidade que Jesus nos trouxe, nos dá, né? Que Deus nos dá. Então é isso, meus queridos, vamos fazer a nossa prece, a gente finalizar. E o próximo capítulo é o capítulo 9.
Jesus, Mestre amantíssimo, querida irmã Joana, espiritualidade amiga, que nos sustenta, que nos envolve, pedimos que nos auxilie nesse processo de despertar, que possamos usar cada vez mais nosso conhecimento a nosso favor, agindo no mundo mais consciente, com mais responsabilidade, nos envolvendo cada vez mais com aquilo que somos, espíritos imortais, processo de evolução. Agradecemos, Mestre, por nos trazer até aqui, por nos amparar, a nossa amada Joana. E pedimos, fica conosco, graças a Deus. Boa tarde, queridos. Fiquem com Deus.